Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Palpites do Pedro. Eu sou o Pedro, pessoal. Eu vim aqui trazer os palpites de terça-feira para vocês. Amanhã terça, né? Dia 22/8/2023. Nessa terça-feira teremos 5 jogos bem analisados para vocês. Teremos a Série A do Brasil, a Copa Sul-Americana, Brasileiro Série B e Liga dos Campeões qualificação, tá? Na fase ainda de qualificação, não é ainda com os grandes times europeus. 5 jogos amanhã, nesta terça-feira, dia 22 de agosto. Vamos trazer também os nossos resultados do domingão. Domingão ontem muito movimentado, né? Domingo, dia 20/8, ontem, tá? Vamos trazer nossos resultados do domingo. Tivemos o Brasileiro, Série A, a La Liga, a Série A da Itália, a Bundesliga, Premier League, Ligue 1, Série B do Brasil. Também tivemos a Copa do Mundo Feminina já com sua campeã, né? Foi a final ontem. E também aí o Campeonato Português. Ontem tivemos aí no domingo ontem 17 jogos, 17 acertos, 100%, né? Por isso aí que eu falo para vocês nos ajudar a se inscrever, não estagnar. Eu vi que os inscritos estão meio estagnados, deu uma parada aí na quantidade de inscritos. Não vamos estagnar, vamos continuar se inscrevendo, porque o trabalho aqui é bem feito, né? As provas estão aí, 17 jogos, não só esse não, tem vários aí que estão 100%, sem errar nenhum. 17 jogos, 17 acertos, tá? Peço aí que vocês, se não for inscrito, se inscreva, compartilhe, curta, comente e nos ajude aí cada vez mais a alavancar esse canal. Também já deixo para você meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, né, de onde você estiver me assistindo neste momento, tá? Vamos começar direto ao ponto aí com os resultados do domingo. Como eu falei agora há pouco, 17 jogos, 17 acertos. Começando com o Campeonato Brasileiro, Coritiba e Flamengo, né? Para Coritiba e Flamengo colocamos o mais de 1,5 e o fora para vencer. O jogo foi 3-2 para o Flamengo, né? Um jogo aí que o Flamengo, por partes, o Flamengo no primeiro tempo jogou muito bem, né? Até me surpreendeu um pouco, não tanto porque o time do Coritiba é um time muito fraco, né? Defensivamente, vinha de 3 derrotas seguidas, essa foi a quarta, perdeu ontem. Então um time muito fraco defensivamente, foi o que eu falei no pré-jogo, falei até antes do confronto, que a primeira opção era um mais de 1,5, que eu sabia que era um jogo, tinha muita probabilidade do jogo pagou. A segunda opção, Flamengo para vencer, mas a primeira era mais de 1,5, Flamengo para vencer era mais um pouco arriscado. Então assim, o Flamengo no primeiro tempo jogou bem, né? Jogou bem, não é, como eu falei, muito de se admirar, porque é um time fraco do Coritiba, mas o Flamengo jogou bem no primeiro tempo. Na verdade, jogou e deixou jogar, né? Jogou e deixou jogar, saiu com um placar de 2-1, saiu perdendo e virou o jogo. Jogou bem, na minha opinião, no primeiro tempo, apesar do time limitado do Coritiba. Saiu com um placar de 2-1, mas no segundo tempo 0-0, muito abaixo, tomou um empate, 2-2, e desse momento em diante não jogou absolutamente nada. Então continuo falando aqui, afirmando, o Flamengo continua jogando mal. Não adianta você jogar um tempo bom e outro ruim, você tem que jogar o jogo todo. O jogo é 90 minutos, você joga o primeiro tempo bom, sai na frente, joga o outro, o segundo ruim e perde. Então não foi isso que aconteceu, mas na maioria das vezes. Então continua jogando muito mal, só jogou a primeira etapa boa, a segunda etapa não jogou nada. Se falando de Coritiba, um time que briga para cair, né? Um time bem limitado. Então no finalzinho, com um gol ali de fora de área, um chute com muita precisão do jogador Gerson, né? Um golaço ali no ângulo, foi no finalzinho, conseguiu a vitória, mas não jogou, na minha opinião, nada no segundo tempo. Ganhou aí, passou por um triz de terminar empatado, né? Então colocamos o mais de 1,5 fora para vencer. O jogo foi 3-2, confirmando mais de 1,5, confirmando fora para vencer. O outro jogo foi Vasco e Atlético Mineiro. Para esse jogo, menos de 3,5 caso fora. O jogo foi 1-0 para o Vasco, confirmando nosso menos de 3,5, confirmando nosso caso fora. Ainda no Brasileiro, Santos e Grêmio. Para esse jogo, 2 opções. A primeira, o menos de 2,5, e a segunda, caso fora. O jogo foi 2-1 para o Santos, de virada, confirmou o nosso caso fora, nossa segunda opção. O outro jogo foi Bahia e Bragantino. Para esse jogo, mais de 1,5 e o empate fora, colocando. O jogo foi 4-0 para o Bahia. Bahia é um mandante muito forte, mas não esperava aí 4-0.
confirmou o nosso mais de 1,5, primeira opção. Agora na La Liga, Campeonato Espanhol, Barcelona e Cádiz, para esse jogo colocamos o mais de 1,5 e o casa para vencer. O jogo foi 2-0 Barcelona, confirmando nosso mais de 1,5, confirmando nosso casa para vencer. O outro jogo ainda na La Liga, Betis e Atlético de Madrid, para esse grande jogo colocamos o menos de 3,5 e o caso fora, o jogo foi 0-0, empate aí sem gols, confirmou nosso menos de 3,5, nossa primeira opção. Na Itália agora, Udinese e Juventus, para esse jogo colocamos o mais de 1,5 e o fora para vencer. O jogo foi 3-0 para a Juve, confirmando nosso mais de 1,5, 2 gols para frente, confirmando nosso fora para vencer. Ainda na Itália, Roma e Salernitana, para esse jogo 2 opções. A primeira foi o casa com empate e a segunda mais de 1,5, o jogo foi 2-2, né? Se esperava mais da Roma, tinha seu favoritismo. Mas enfim, 2-2, mas confirmou o nosso casa com empate e confirmou também o nosso mais de 1,5. Ainda na Itália, Lecce e Lazio, para Lecce e Lazio colocamos o mais de 1,5 fora para vencer. O jogo foi 2-1 para Lecce e outra surpresa aí, Lazio era a favorita. 2-1 para Lecce, confirmando o nosso mais de 1,5, primeira opção. Agora na Bundesliga, Campeonato Alemão, Frankfurt e Darmstadt, para esse jogo colocamos o mais de 1,5, casa para vencer. O jogo só foi 1-0, né? Se esperava mais gols, mas foi 1-0 para o Frankfurt, confirmando nosso casa para vencer, segunda opção. Ainda na Alemanha, União Berlim e mais, para esse jogo colocamos o caso fora e o mais de 1,5, o jogo foi 4-1 para o União Berlim, confirmando nosso caso fora, teve vencedor e confirmando nosso mais de 1,5, 2 gols para frente, saiu 5 gols no jogo. Agora na Premier League, West Ham e Chelsea, para esse jogo 2 opções, a primeira o caso fora e a segunda foi o mais de 1,5, o jogo foi 3-1 para o West Ham, confirmando nosso caso fora, teve vencedor, confirmando nosso mais de 1,5, 2 gols para frente. No campeonato francês, Mônaco e Estrasburgo, para esse jogo colocamos o mais de 1,5, casa para vencer novamente. O jogo foi 3-0 Mônaco, confirmando nosso mais de 1,5, 2 gols para frente, confirmando nosso casa para vencer Mônaco. Mônaco venceu por 3-0. Série B do Brasil, ontem colocamos Novo Horizontino. O jogo entre Novo Horizontino e Chapecoense, para esse jogo colocamos o menos de 2,5, o caso fora, o jogo foi 2-1 para a Chape, né, que não tinha muito favoritismo, mas ganhou o jogo, confirmando o nosso caso fora, né, teve vencedor e foi a Chapecoense. Ainda na Série B, Ceará e Ponte Preta, para Ceará e Ponte Preta colocamos o menos de 3,5 e o casa para vencer, o jogo foi 1-1, confirmando nosso menos de 3,5, foi o que às vezes eu falo que o Ceará costuma se complicar dentro de casa, tinha muito favoritismo dentro de casa, mas empatou, né? Costuma às vezes se complicar dentro de casa com um jogo até mais tranquilo e fora de casa às vezes pega um time bem mais difícil e ganha, sempre falo isso e tá aí, né? É um fato, realmente acontece aí, Série B que é muitíssimo equilibrado. O penúltimo jogo do dia foi Copa do Mundo Feminino, Espanha e Itália na Copa do Mundo Feminina. Colocamos o menos de 3,5 e o caso fora, o jogo foi 1-0 Espanha, confirmando nosso menos de 3,5, 3 gols para trás e confirmando nosso caso fora, Espanha campeã da Copa do Mundo Feminina, aí, se eu não me engano, pela primeira vez, né? Espanha, né, feminina campeã da Copa do Mundo aí deste ano, tá? Copa do Mundo que se encerrou ontem. Agora, o último jogo do dia foi em Portugal, Porto e Feirense. Para esse jogo colocamos o mais de 2,5, o casa para vencer, o jogo foi 2-1 para o Porto, confirmando nosso mais de 2,5, confirmando nosso casa para vencer. Como eu disse a princípio, 17 jogos, 17 acertos. E outra coisa, na maioria desses jogos, se vocês perceberem, foram as 2 opções, não só uma, mas como as 2, na maioria as 2 opções aí acertadas. Vamos para o nosso palpite da terça-feira agora, né? Teremos o Brasileiro Série A, Sul-Americano, Brasileiro Série B e Liga dos Campeões qualificação, começando aí com o Brasileiro, o Brasileiro Série A, não, começando aí com Libertadores, né? Bolívar Internacional, para esse jogo 2 opções, a primeira o mais de 1,5 e a segunda casa para vencer, placar exato e mais arriscado 2-1 Bolívar. Já nas quartas, né? Quartas da Libertadores aí. Copa Sul-Americana amanhã, Corinthians e Estudiantes, para esse jogo 2 opções, a primeira o menos de 3,5 e a segunda casa ou fora, placar exato e mais arriscado 1-0 Corinthians. Na Série B, Mirassol e Juventude, 2 opções, a primeira o menos de 2,5, a segunda casa ou fora, placar exato e mais arriscado 1-0 Mirassol. Ainda na Série B, Criciúma e Vila Nova, para esse jogo 2 opções, a primeira menos de 3,5, a segunda casa ou fora, placar exato e mais arriscado 1-1. Último jogo do dia, Liga dos Campeões qualificação, Rangers e PSV, para esse jogo 3 opções, a primeira mais de 1,5, a segunda casa ou fora, a terceira ambas marcas sim, placar exato e mais arriscado
2-2. Esses foram nossos jogos da terça-feira. Trouxemos os resultados da domingo e trouxemos também os jogos da terça. Espero que tenham gostado, né? A semana só começando aí terça, quarta e quinta aí com Libertadores, vai ser bem movimentado, né? Com Libertadores, Copa Sul-Americana, nas suas fases de quartas de final, jogos de ida. Eu falei do jogo do Corinthians, o jogo do Corinthians é porque eu tô esperto com esse jogo do Corinthians, um pouco ligado, porque o Corinthians aconteceu uma tragédia, né? Foi no domingo, no sábado para o domingo, né? O Corinthians enfrentou o Cruzeiro aí e o ônibus com os torcedores aí virou. Teve um acidente com os ônibus dos torcedores do Corinthians e morreram 7 pessoas, né? Faleceu, e ainda ficaram outros aí presos nas ferragens. E o Corinthians pede adiamento desse jogo, né? O Corinthians pede o adiamento desse jogo por conta dessa tragédia, mas eu creio que é pouco provável. Se fosse pelo menos na CBF, né? Que a CBF aqui é uma instituição brasileira aqui, poderia entender, mas aí como é Copa Sul-Americana, eles vão ter que mexer aí com a Conmebol, que é de fora do Brasil, né? Aí do Paraguai, se eu não me engano. Então eu acredito que aí, até agora não está adiado esse jogo, acredito que não será adiado, mas é bom ficar um pouco ligado, porque o Corinthians pede o adiamento desse confronto por causa dessa tragédia. Mas eu estou ligado nesse jogo aí, qualquer coisa aí, se for adiado eu falo para vocês, mas eu acredito que não será, tá? Esses foram aí nossos jogos da terça-feira, espero que tenham gostado, até a próxima, fique com o nosso bilhete pronto.